Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a mais uma entrevista de Lali Tournier, ela fantástica, sempre sensacional, estava em tempo de dar essa atualizada. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e, claro, pela Duarte Tips. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para você nos mandar áudios pelo WhatsApp ou entrar no grupão do Telegram. Aliás, hoje temos áudios maravilhosos. Aliás, vou falar, hoje nós estamos com uma sessão de notícias com boas discussões, uma sessão robusta, grandes participações de ouvintes e uma entrevista fantástica. Certamente será um programa muito especial trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online. Ô Lanza, dois mineiros apresentando o programa, né, cara? Às vezes a gente fala que tem uns trem esquisito acontecendo e eu recebi a mensagem da Suprema, falei, que trem esquisito, cara. Eu gosto desse termo. É um termo que eu sinto bem ouvindo, uns trem esquisito, né? Uns trem esquisito. Umas coisas que só acontecem, né? 20 de março, R$1 milhão por R$175 de buy-in, com satélite para todo lado. Isso é a definição internacional dos trem maravilhosos e os trem esquisitos. Que trem só! Parabéns à Suprema, parabéns a todos os envolvidos. E vamos direto para a nossa sessão de notícias? E vamos direto para a nossa sessão de notícias. E começamos em grande estilo, em Brasileirada forrando fortíssimo na PT Praga. Exatamente. Olha, era de se esperar, com o nível do batalhão que foi. Eu estava querendo trazer outro Nine Tail para o PokerCast, então estou contando uma coisa de bastidor aqui e liguei para a querida Eli Borba e falei, Eli, eu estou querendo trazer outro Nine Tail. Ela falou, Gui, só o Bruno que não foi, só o Volkman que não foi, então o resto você não consegue pegar ninguém para o PokerCast essa semana. Eu falei, não, tudo bem, eu trago algum dos que faltam mais umas semanas para frente, mas com o batalhão que o Brasil mandou para a PT Praga não podia ser diferente. E já começando assim, dando aqueles resultados, só os principais mesmos dos brasileiros. Pabritz ficou em segundo lugar do 25K euros Single Day High Roller, sendo que o Yuri também ficou com a quarta colocação. Eles forraram 141 mil e 60 mil euros, respectivamente. O Rodrigo Celoan foi o grande campeão do 25K, o Under High Roller 4 do evento, $318 mil foi o que ele arrumou. E Rodrigo Seiji, aliás, recomendo, viu? A entrevista sensacional foi aquela com o Rodrigo Seiji, foi o grande campeão do 2.700 euros Second Chance Mystery Bounty e puxou 241 mil euros. Que homens, Marcelo! Que coisa sensacional, que números robustos, né? Exatamente, né? Um buy-in de 2.700, o Seiji arrumar 240 mil euros, cara, sensacional demais. Sensacional. E ainda tivemos main event já, né? Tivemos main event inclusive foi transmitido pelos queridos Flávio Del Valle e Felipe Fiore, uma transmissão maravilhosa. Eu não consegui assistir a transmissão inteira, mas assisti muita coisa dela e foi nota 10, foi fantástica. Alguém apontou que a voz de Flávio Del Valle é muito parecida com a do Decano, e é mesmo. E, cara, o main event teve 5.300 euros de buy-in e quem ganhou foi o Gregors Glaune, da Polônia. Estou chutando, obviamente, o nome dele, porque tem aqui 4 consoantes seguidas, é isso? São 3 consoantes seguidas. O nome do cara começa com GR e Z. Tá mole de falar. Beleza, exatamente. De qualquer forma, o jogador polonês levou para casa, depois de acordo, 692 mil euros. O italiano Andrea Cortellazzi, que ficou na segunda colocação, levou 579 mil euros. E o Simon Alexandres, também um nome grego, pelo amor de Deus, 428 mil euros. Os 3 jogadores fizeram acordo. Justo. E tivemos mais Horde brasileiro no Win Millions, né? Tivemos, Lanza. O Win Millions, na verdade, foi um torneio que a gente falou pouco dele até agora e ótima hora para falar, né? Que é a forra do João Simão lá. E vamos poder ter uma discussão que eu considero importante a respeito desses torneios que começam a acontecer agora, o pós-pandemia estão bombando os torneios nos Estados Unidos,
E quem brilhou foi João Simão. Ele chegou no heads up do evento de 2 milhões garantidos e, com a segunda colocação, o evento teve quase 900 entradas, ele arrumou $334 mil, mas segunda numeração oficial. O próprio João Simão, o buy-in foi de $3.500, o próprio João Simão postou na rede social dele que ele tinha feito acordo com o jogador libanês, o Joseph Saib, e, cara, é um resultado muito impressionante, especialmente considerando que ele já tinha arrumado 80k, ficando com a 19ª colocação dos quase 1.100 players que jogaram o Main Event. Fenômeno, né? Poucas coisas definem João Simão como fenômeno. Exatamente, é uma definição muito boa para João Simão, você tem toda a razão. Sobre o Main Event, teve uma discussão muito legal, que o grande campeão foi o Tony Sinistage, norte-americano. Estão te apertando hoje, hein? Estão me apertando. Ele arrumou $1.656.000, arredondando, e o @Cookie Monster Poker, o Poker Cookie M, fez um tweet que foi muito genial. Ele nem é nenhuma grande celebridade do Twitch, não, mas o cara tá muito sério com o troféu, e ele virou e falou o seguinte: esse é o motivo pelo qual não dá para fazer marketing no poker, resumido em uma foto de um jogador que acabou de ganhar $1,6 milhões, e o nosso ouvinte pode não estar ouvindo, se vendo aí em casa, e eu vou ter o maior prazer de mandar lá no grupão do Telegram, mas o jogador tá com a cara séria pra caramba, né, Lanza? Quer dizer, realmente eu vou tentar ilustrar para os ouvintes. O tio Funério está triste segurando o troféu maravilhoso do Win, que o troféu é lindo. Como se ele tivesse com dor de dente, assim. Exato. Né? Assim, o cara está assim com uma cara assustadora, assim, de quem tomou um out no River. Mas não, ele cravou o evento e ganhou $1,6 milhões. E aí começou uma discussão que aí, obviamente, uma galera... é o Twitter, né? Uma galera levou muito a sério, começou a descer o pau no jogador, falar mal, e outras pessoas defendendo e tal. E o fato foi o seguinte: depois apareceram outras fotos dele sorrindo. Então, certamente a foto dele sério foi responsabilidade, a foto de campeão dele sério, que foi divulgada em todos os meios, foi escolha de quem fez o post original, né, dele de campeão. Então o próprio jogador não tem culpa nenhuma, mas que foi engraçado pra caramba o tweet, foi, né? Mas o Twitter é chato. Vamos falar a verdade, tá chato. Porra, o cara ganhou $1,6 milhões, ele quer fazer poker face, sai com cara séria, sai com a cara que ele quiser, gente. Inclusive, tá saindo com a cara que ele quiser e tá forrado os tubos. Tá tudo certo. O cara quer tirar foto rindo, com chapéu de palhaço, triste, chorando de emoção. Isso é um direito do rapaz. Vamos parar de bobagem. Eu concordo com você. Apesar de vibrar quando, por exemplo, tem bracelete brasileiro e a foto de campeão normalmente é o brasileiro sentado com a galera toda que estava torcendo na mesa final atrás. Mas isso é demais. Cultural para burro, né? Nós somos vibrantes por natureza, vai. Alegre, o brasileiro, nós temos isso, assim, essa vibração. E a galera que está em volta vai para cima e comemora junto. Então, eu acho que isso também é bem cultural, Fraga. Eu acho difícil de julgar. É a escolha do parceiro. Para mim tá tudo certo. Eu estou 100% de acordo. Eu acho que, apesar de eu vibrar com fotos que fazem bem pro poker, né? E se eu pudesse escolher, eu escolheria uma foto melhor do que colocaram. Eu acho que, de verdade, eu acho que ninguém deve nada ao poker. O cara foi lá, deu o Bahia, ele tira a foto do jeito que ele quiser. Simples assim. Lanza, sobre o Win Millions, a gente começou a notícia falando que falamos pouco a respeito do Win Millions e foi uma série gigantesca. Basta dizer que o grande campeão do Main Event levou $1.655.952 para casa. E o que a gente está vendo é uma tendência muito grande do Win fazer eventos que ele não fazia. O Aria, né, reformou o Poker Room, está fazendo um monte de série, está fazendo aqueles high rollers gigantes. As séries do Vinicius já eram bem antigas, mas continuam lá, quer dizer, tá tendo série toda hora. O Florida Seminole vem fazendo eventos muito grandes também. E Lanza, duas coisas, cara. Eu tava pensando o seguinte: primeiro, que é meio óbvio que outros cassinos se interessem em fazer grandes séries em Las Vegas. Mas pensando no lado do jogador brasileiro, que já vai para Vegas, nós estamos há 2 meses, provavelmente menos de 2 meses do início da WSOP,
e a brasileirada já vai ter que ir para Vegas, vai pegar uma Vegas no verão, vai passar 45, 50 dias lá grindando, faz muito sentido que o jogador brasileiro prefira ir para o EPT ao invés de ir para mais uma série em Las Vegas. Você concorda, Lanza? Eu concordo, cara. Eu acho que são outros ares. Você pode escolher. O EPT tem um charme também, né? Tem todo o charme do EPT. E eu acho que são escolhas diferentes, acredito eu. Talvez a escolha do Millions, do In Millions, seja até mais EV para aquele público específico, para um público geral. Considerando o field, né, Lanza? Exato. Mas eles podem ser mais EV, mas ao mesmo tempo são fields muito maiores. O EPT vai ter fields muito menores, um field talvez mais qualificado até. E, cara, se eu fosse escolher, eu que sou um jogador recreativo, eu olho o Ninetales caindo pro EPT, eu quero ficar longe dele. Muito bom. Muito bom. Sabe a escolha, meu patrão. Então, assim, mas vamos falar, né, gente? É uma turma que viaja o mundo todo para jogar os maiores torneios. Então, são escolhas deles, escolhas de grade, estudos de grade, que mais se adequam a cada situação, né? Eles sabem melhor do que ninguém aonde que eles vão recolher o dinheiro. E é isso. Essa turma nossa é firme mesmo. Eles escolhem onde que eles vão recolher o dinheiro, entendeu? E, de fato, tem esse outro fator, você já está se preparando para ficar 40, 50 dias nas terras do Tio Sam. Então, pode ser que falar, cara, vamos ali agora e depois a gente vai descer para Vegas, já vamos ficar lá, senão acaba que nós vamos ter que mudar para Vegas, porque, igual você falou, igual tem essa série, você imagina assim, a quantidade de opções. O cassino, a gente sabe que talvez o poker não seja a coisa mais rentável para o cassino, mas a quantidade de clientes que ele leva lá para dentro do cassino que pode aproveitar de outras coisas, ele é um chamarisco gigantesco. Então os cassinos estão investindo nisso e é bom para a turma ter opção. Então tem que ter mesmo, e é em tudo quanto é lugar. Deixa o pau cantar e deixa a brasileirada recolher. Exatamente, aí sim, por falar em brasileirada recolhendo, o BSOP está chegando, eu obviamente estarei lá e poderia falar um monte de coisas a respeito do BSOP, mas vou encaminhar o nosso ouvinte para ouvir o PokerCast Express. Rafa Moraes me recebeu direto de Praga, né? Falamos por ligação telefônica direto de Praga e falei com o DC também. Então, todas as informações estão lá. Corra e ouça o PokerCast Express, que já está no seu feed. E, Lanz, encerrando a nossa sessão de notícias, a gente teve uma discussão muito rica na semana passada a respeito do PokerStars parar de atender o mercado russo. E o Rogério Chiota colocou um ponto que é muito importante, cara, que tem um monte de transação financeira, tem um monte de banco que tomou ban, né, do sistema financeiro internacional. Então, que saques e depósitos certamente ficariam complicados para a Rússia e talvez isso impossibilite a operação do PokerStars no país. Eu não tinha me atentado para isso, agradeço ao Rogério e também agradeço a todo mundo, o Rafael Rezende, o Gustavo, enfim, a turma toda que discutiu esse assunto lá no nosso grupo, uma discussão muito rica e muito respeitosa. E obrigado, Rogério Chiota, grande ponto que você levantou. Concordo em gênero, número e grau. Foi uma coisa que passou batida na hora que a gente estava discutindo. Mas eu vou te dar um gancho, porque eu sou parceiro. Sabe por que eu sou parceiro? Por quê? Porque se o PokerStars está com esse problema lá, manda chamar a Pay for Fun que eles resolvem o problema. Exatamente, professor. Exato. Que homem, o senhor. Cara, como rola uma bola bem rolada, a Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e agora com embaixador novo embaixador da Pay for Fun, e ninguém menos que o homem, a lenda, Rafinha Bastos. Ele é humorista, jornalista, empresário, roteirista, ator, youtuber, podcaster, e a parceria certamente vai agregar muito para a Pay for Fun, vai trazer um montão de gente para essa comunidade maravilhosa, né? A carteira virtual que é baseada em jogos, né? Ela é feita para jogos. E muito bem-vindo, Rafinha Bastos. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site, e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
Muito obrigado, Garridão, e vamos para Lali Tournier. Não. Lembrando que se você for abrir sua conta pela Pay4Fun, abra pelo link do programa. Maravilhoso, Lanza. Muito obrigado, que homem o senhor, muito bem lembrado. E vamos para Lali Tournier. E chegamos à nossa entrevista quando eu recebo aqui Lali Tournier, figura carimbadíssima e repetida no PokerCast. Temos milhares de motivos. Muito bem-vinda, Lali, que prazer. Pô, prazer o meu, Gui, quando você me mandou mensagem, né, fazendo o convite novamente. Isso até mostra, né, que agora, acho que foi em 2019, né, o primeiro PokerCast que eu participei. E então significa que agora tem bastante coisa para contar novas, né, então estou bem feliz com o convite. Exatamente, foi em outubro de 2019, para ser mais preciso, então são mais de 2 anos, né? São quase 2 anos e meio, e tanta coisa aconteceu que não tinha nenhum cabimento a gente não fazer essa entrevista o mais rápido possível. E Lali, normalmente eu pergunto quem era a Lali antes do poker, essa é a pergunta clássica do PokerCast, mas essa já está mais do que respondida, né? E nós vamos falar, obviamente, da Lali streamer, da Lali bicampeão mundial e de tantas coisas incríveis que aconteceram na carreira. E eu queria começar falando exatamente a respeito daqueles WCups. Lali, que momento e que cravadas espetaculares, né? Nossa, eu não tenho, assim, palavras. Até hoje, eu acho que eu não realizei mesmo o que aconteceu, sabe? Eu tenho 11 anos, né, de carreira, e eu passei por uma down swing ali antes, e você fazer down swing streamando, assim, foi muito difícil, sabe, muito difícil mesmo, assim, então, ter acontecido do jeito que foi, pra mim foi muito especial, muito mesmo, assim. O primeiro também já tinha sido especial, só que o primeiro não foi em live, né, que foi um torneio de heads up, e também o heads up acaba não sendo, assim, a minha especialidade, no caso, né, eu jogo de vez em quando, torneio de heads up, né, que acaba tirando muito foco das outras telas, né, por ter action toda a mão. Então, o segundo teve um gostinho não só pela premiação, mas por tudo, assim, pela mesa final que foi, né, uma reta difícil, e o último torneio da série também fechando com chave de ouro, então, assim, foi especial demais. Ter batido recorde da Twitch também, né, a gente bateu mais de 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Assim, valeu a pena ter demorado tanto para acontecer meu big hit, sabe? Sensacional, que demais. Claro que nós precisamos começar falando desse primeiro torneio, do primeiro título. O primeiro título foi o $109 Heads Up, evento número 47, Medium. Foram 1.024 inscritos para $15.500 a premiação, Lali. E você já adiantou um pouquinho, né? Você já falou, é um torneio que tira a atenção das outras telas. Me conta um pouco como é que funciona a decisão, quer dizer, de jogar um torneio de heads up que praticamente você tem que jogar ele com a tela quase exclusiva, porque afinal de contas, como você disse, você está tendo que prestar atenção em toda a mão. Isso, a história é bem legal, eu acho, assim, porque ele não estava nos meus planos, né, em jogar, justamente por causa disso, né, no meu dia de grind ali, em série, principalmente, sempre tem os outros eventos que eu acabo dando prioridade, então ele faria eu desfocado das outras, só que no dia desse torneio de heads up, né, no dia 1, foi o dia em que o Rafa ia abrir live e o Rafa ia anunciar que ele estava sendo, né, contratado pelo PokerStars e que ele ia virar Team Pro, que é um sonho muito grande, né, tanto dele como meu, assim, eu fiquei, os sonhos dele são meus também, né, então, assim, era um dia muito grande para nós dois, e eu não ia conseguir grindar esse dia, porque eu tava ansiosa por ele, sabe, feliz e tudo mais, não ia conseguir focar. Então, tava nessa ansiedade pela live dele, pelo anúncio dele, e aí ele abriu a live dele, começou o anúncio dele, e aí eu até cheguei a postar no Instagram, porque eu peguei e mandei pra ele assim, sempre peço a opinião dele, né, dos torneios que eu vou jogar ali, acima de $100. Hoje, lógico, eu tenho já uma ideia do que é legal eu jogar ou não, mas alguns torneios, assim, igual, por exemplo, esse, que justamente por esse fato, né, de não jogar sempre heads up e tudo mais, eu gosto de pedir opinião, e aí eu até perguntei, o que você acha de jogar heads up só uma telinha ali, de boa, tranquilo? E ele falou, vambora, joga. E aí eu entrei no torneio, enquanto ele tava streamando e falando o anúncio dele, então foi esse o motivo de eu ter jogado. Se eu tivesse num dia de grind normal, fazendo live normal, né, mesmo de WCup, eu provavelmente teria foldado esse torneio. Então, o anúncio do Rafa veio ainda com bônus, né? Que demais. E acabou sendo um torneio que você opta por não streamar, né, Lali?
Você não transmitiu, pelo menos o heads up final, ele não tá transmitido, Não, né? então, o que aconteceu? Como o dia foi da live do Rafa, a gente não tem tanto. Ontem mesmo a gente fez live os dois ao mesmo tempo, então a gente não tem também como é que posso falar? Um acordo de não fazer live ao mesmo tempo. Uhum. Não, a gente tem a concorrência, né? Mas não tem um acordo assim, tipo, se você estiver fazendo, eu não vou abrir. Não tem isso. Mas eu gosto de não estar quando ele tá presente. E nesse dia não tinha como, porque era um anúncio muito grande o dele, né? Não faria sentido estar com live aberta ali, querendo ver o chat dele, todo mundo feliz por ele, né? E poxa, foi bem emocionante, assim. Então não faria sentido aquele dia eu abrir a live. E aí fui jogando, fui passando, né? E aí fiz o dia 2. E aí no dia seguinte veio um dilema, assim, porque já tava no ITM, né? Já tava. Eu não vou lembrar agora quantos heads-ups eram no dia 2 que eu precisava ganhar para cravar. Mas já tava bem acho que eram mais 3, ou não tenho certeza. E aí eu tava nesse dilema se eu abriria ou não. Ele também já tava com a programação dele confirmada para ele abrir também no dia seguinte. E nisso eu falei para ele que não foi nem assim, não é mandinga, sabe? Tipo, deu certo até agora, eu vou continuar assim. Não é isso, mas não é porque... que não tenha também, pelo amor de Deus. mas torneio de heads up é action toda mão, né? A gente joga ranges muito maiores, então você joga praticamente toda a mão. E a live, ela demanda muita atenção, né? E eu acho que, pra mim, não faz tanto sentido eu abrir uma live e ficar quieta. Então, esse seria um tipo de torneio que se eu abrisse a live ali, eu ia querer focar ao máximo, que provavelmente eu perderia alguns spots, tanto de Tribeta Light, ou no próprio pós-flop mesmo, por estar respondendo o chat. Então, esse foi o maior motivo, assim, porque eu pensei que eu não ia conseguir fazer os dois, né? Justamente porque torneio de heads up tem muito detalhe, né? Você joga com ranges muito amplos, assim, então eu tava realmente bem focada, só que daí o que aconteceu foi que o Rafa, ele acabou, como ele tava em live aberta, ele acabou transmitindo na dele, né? Só com a torcida, assim mesmo, e foi super legal, assim, porque 2 dias depois do torneio, a gente já tinha combinado uma confraternização, né, uma festa para comemorar o Team Pro dele. Então, acabou que teve a comemoração também junto, sabe? Do primeiro W Cup e tudo mais. E aí, lá na festa, todo mundo cantava a musiquinha do Mundial, né? A musiquinha que o Palmeiras não tinha Mundial, mas a Lauretinha. Verdade. É indiscutível, né? Eu fiz essa piada esses dias na live e teve gente que ficou chateada, mas a maioria entendeu que é uma piada, né? Pelo amor de Deus. A gente, se você está chateado, pode saber que a gente falando isso, a gente está arriscando chatear o Igor Federal, nosso presidente máximo, né? Então ninguém será poupado. E aí, assim, o prêmio, né, em si, eu tava num ferro muito maior que o prêmio, assim, de 4 vezes mais. Um pouco mais de 4 vezes mais, inclusive. Então, o prêmio em si, lógico, foi super, né? Sempre é muito bom cravar um torneio, né? A premiação também, mas pensando em torneios assim de W Cup e tudo mais, ele não é uma das maiores premiações, né? Principalmente dos torneios que eu jogo um pouco mais caro, assim, então eu jogo torneios que pagam muito bem, né? Muito bem que eu digo assim, de 6 dígitos e tudo mais. Então, pela premiação, assim, lógico, não foi assim aquele boom na carreira naquele momento. Mas eu me senti mesmo sem estar streamando, eu recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo muito legal, assim, muito de como é que eu posso falar? De parabéns, assim, mas de um jeito que eu vi como tinha gente torcendo por mim, sabe? Sim. E ali parece que já tava assim, tipo, veio uma confiança maior e aquela vontade de novo, assim, apesar que eu nunca tinha parado essa vontade, mas aquela vontade de novo de cravar torneio, enfim, que acho que quando você tá muito tempo perdendo, é difícil, é muito difícil continuar jogando, continuar fazendo live perdendo, né? Jogar poker ganhando é fácil, né? Difícil perdendo. Então, assim, foi com certeza. Eu não lembro também exatamente se foi uma semana antes ou 10 dias antes, né, da segunda, mas eu acho que a confiança que me trouxe ali deve ter tido impacto também, sabe? No resto da reta do W Cup. Sem dúvida nenhuma, faz todo sentido que tenha tido, né? Você falou, o torneio não estava nos meus planos, eu liguei para o Rafa para discutir com ele. O que é essa discussão? Rafa, você acha que eu tenho edge? Você acha que justifica? Ou eu vou julgar? Enfim, acaba sendo uma chance maior
talvez, de ganhar o título, né? Quais são os assuntos que são colocados na conversa nesse telefonema? É exatamente isso, né? A gente sempre, esses torneios, porque assim, o meu ABI é mais ou menos $60-70, né? A média de inscrições que eu jogo. E então, os torneios ali de 100 mais, né? Eu acabo tendo que ter principalmente porque eu tava perdendo há muito tempo, né? Então, assim, todo torneio um pouco mais caro, tinha que ser escolhido bem certo, assim, com como é que eu posso falar? Mas certeiro, né? Tinha que ser um tiro, no caso, certeiro, assim. Então eu não posso ficar jogando. Não é porque eu jogo torneios até $109 que eu vou jogar todos os torneios $109, né? E aí, para eu não errar nisso, principalmente porque quando a gente tá perdendo muito tempo, a gente fica ainda com mais aquela vontade de ter um big hit rápido para buscar o ferro rápido, que é um pensamento completamente errado, todo mundo sabe disso, mas mesmo sabendo disso, é muito difícil evitar esse sentimento, sabe? Você quer sair daquela muito rápido, né? Então, por causa disso, às vezes a gente fica nessa tentação de jogar os torneios mais caros. Então, pensando nisso, sempre esses torneios um pouco mais caros, eu acabo mandando para ele antes, assim, o que você acha de eu jogar esse torneio hoje? E aí ele fala, ele sempre deixa bem nas minhas mãos, assim, mas ele dá sempre a opinião dele bem sincera. E tem muito a ver com o Ed, né? Com a reta final, você vai estar muito difícil. É um torneio que tem muita reentrada, que daí acaba sendo mais difícil a reta final. Então, aí a gente eu acabo tomando a decisão baseado na opinião dele, que ele tem uma experiência em relação à grade de torneios, assim, gigantesca, né? Justamente por causa do Forbet, né? Então, eles escolhem os torneios muito a dedos, assim, dos de série, então sempre eu tenho que usar isso ao meu favor, já que eu tenho um cara do meu lado que sabe muito, muito disso, eu não posso deixar a opinião dele de lado. Sem dúvida nenhuma. Tem pressão? Quer dizer, na reta final ali do torneio, na hora que você terminou, a sua afirmação foi: eu estava tremendo na reta final do torneio. Do segundo, né? Exatamente. A pressão, quer dizer, ela afeta o jogo, esse tsunami que está de olhares de tudo, né? O Rafa, por exemplo, transmitindo nesse primeiro torneio, na hora que você chega no heads up final, dá uma adrenalina, a veia do pescoço pulsa, a adrenalina vem, ou é mais um dia no escritório? Cara, vem, não é mais um dia. Eu acho assim, é engraçado como muda de torneio para torneio também. Esse eu acho que perto do que foi, eu até tava calma, comparando, até teve agora em janeiro, gravei um torneio em live também. E nesse eu acho que eu tava mais nervosa, inclusive, porque o que aconteceu, né? No segundo agora do Big Hit do W Cup, eu streamei ele em live desde o começo. Porque ele era um torneio que não tava nos planos, eu joguei no satélite. Então a história, assim, é maravilhosa, né? Pensando nisso também. Então eu streamei ele desde o satélite, sabe? Acho que é o único torneio mesmo que eu streamei, assim, desde o satélite até, tipo, desde a primeira mão. Porque como ele era um dos torneios mais caros que eu tava jogando no dia, eu acabo sempre streamando e mostrando mais. O pessoal se interessa mais pelos torneios mais caros pra assistir e tudo mais, né? Ou por uma reta ou por um torneio mais caro. Então ele ficou mais na minha tela ali principal, né? E eu acho que, assim, o começo eu tava, lógico, né? Do primeiro dia, trocando ideia pra caramba com o chat, aquela coisa toda. E aí, no segundo dia, quando passa pro dia 2, eu tava muito bem, passei muito bem. Antes de abrir a live, já tinha começado a fazer uns 5 minutos, né? O dia 2. Antes de abrir a live, eu cheguei a mandar também mensagem pro Rafa, a gente conversa sempre pelo Discord, na verdade, né? Quando cada um tá no seu escritório, né? Eu falei, nossa, eu não tava muito confortável em abrir a live. E aí eu acabei falando pra ele, assim. E, nossa, eu nunca tinha falado isso pra ninguém, na verdade, nem pra nenhum amigo, nada, mas ele pegou e mandou uma mensagem muito linda, assim, na hora, falando pra eu me divertir, sabe, não lembro exatamente com as palavras, assim, mas ele tirou toda aquela pressão que teria, né, e eu acho que eu tava já um pouco assim, me sentindo assim, justamente porque eu tava num ferro muito grande, então, acaba o que acontece, tá, em live, assim, pra quem não é familiarizado, né? Quando você está streamando, você tem um delay de 3 minutos ali, então você está mostrando suas jogadas, né? De 3 ou 5, conforme o streamer que acaba decidindo esse atraso da transmissão, né? Para ninguém da mesa ver suas cartas. Mas você tem, mesmo tendo esse delay, você tem várias preocupações, né? Então, assim, sempre é uma preocupação se gastarem o teu time bank, você vai ter que fechar a live, então sempre tem que estar prestando atenção em várias coisas que vão te tirando o foco, de fato, do torneio. Tirando isso, cada mão que você joga, principalmente as mãos mais polêmicas, as mãos maiores, ou uma mão que alguém pensa diferente de você, vai ter essa opinião no chat. E por ter essa opinião no chat, às vezes pode te abalar, não no sentido que, não quero discutir uma mão com alguém,
Mas é porque, como ela vai estar vendo 3 minutos depois, se eu continuar, por exemplo, eu perdi um pote gigante, e aí a pessoa falou mal do meu call no River, ou que eu foldei e deveria ter dado call. Se eu ficar, depois de 3 minutos, falando ainda dessa mão, a chance de eu esquecer e focar no torneio, sabe, de eu esquecer a mão, vai ser mais difícil ainda. Sim. Então, isso em retas finais acaba sendo um ponto negativo de você estar fazendo live também, né? Porque as pessoas querem discutir a mão e não é que você não queira discutir, mas senão você vai estar até a FT falando da mão que passou lá, tipo, 2 horas atrás por causa desse delay, né? Que existe, não dá pra, tipo assim, não, beleza, vamos falar disso depois. Acaba não tendo isso. Então, eu tava meio insegura em relação a abrir por causa disso, assim, eu não queria errar, sabe, putz, aqui eu caí do torneio porque eu não tava focada. Eu não queria que acontecesse isso. Eu caí porque errei, sabe? Errei de estar desfocada. Uma coisa é eu errar e estar ali consciente, 100% entregue no torneio. Outra coisa é eu errar porque eu tava lendo o chat e foi um descuido e não pensei muito bem. Então, essa foi uma preocupação muito grande do dia 2 e aí isso fez com que eu ficasse um pouco mais quieta na minha live, que não é o que acontece no dia a dia, né? Eu sou muito mais falante no dia a dia, leio o chat, a mensagem de todo mundo. E aí eu acabei tendo que avisar o chat assim, gente, pedir desculpas para vocês, mas hoje eu vou ter que ficar um pouco mais focada até pra gente tentar trazer um resultado melhor, né? Então, o pessoal super entendeu, né? Lógico, o pessoal é sempre muito compreensível em relação a isso. E aí... nossa, eu falei pra caramba agora. Não parei mais. Por favor, não, essa generosidade é demais e temos tempo infinito. Mas eu acho que isso tem a ver com eu ter ficado mais calma, sabe? Até, lógico, tava tremendo tudo em relação ao resultado, assim, mas eu acredito que eu joguei a reta final muito calma, assim, pensando pra grandiosidade que foi, sabe? Sim, perfeito. Lali, você falou a respeito da mensagem do Rafa, quer dizer, é daquelas mensagens de botar um quadro, de fazer um quadro na parede do grind. Nossa, tem que resgatar essa mensagem, verdade. Me conta um negócio, existe uma pressão pela stream, quer dizer, você transmitiu um satélite, classificou, entrou num torneio que está completamente fora do seu buy-in, você tinha falado de average buy-in até $60, isso não é até, né? O médio é 60, não, quer o dizer, médio, você vai jogar os 215, mas vai jogar torneios mais baratos, etc. 1050 está muito fora do buy-in. Sim. A escola antiga do poker falava o seguinte: se você não tem o dinheiro para dar o buy-in no torneio, você não devia nem estar jogando o satélite dele. Eu não sei se isso continua sendo verdade até hoje. Sim, acho que faz muito sentido, assim, né? Principalmente para os torneios online, quando você tem a carreira profissional online, né? Eu discordo, por exemplo, de um meia event WSOP, que eu não tenho, eu jogo já esse meia event, acho que é a minha 7ª ou 8ª vez que eu joguei esse ano, e eu não tenho, né, bankroll para jogar torneios de $10 mil a inscrição. Mas aí você não pensa no torneio nem como um investimento como profissional, eu acho, mas como uma realização de sonhos, né? Então você tira, tipo, dinheiro de outro, se você tá com dinheiro sobrando de outro lugar, é meio que como se fosse isso, assim, minha cabeça e a cabeça do Rafa quando eu jogo esse torneio, né? Porque eu não teria um caixa para jogar esse torneio. Mas o que acontece... Se você me permite também, além disso, ele tem um EV gigante, né? Quer dizer, tem um sim, com certeza, inacreditável. Com certeza. Então, tendo ou não tendo o bankroll, a chance de dar bom ali é grande, certeza. E a chance, e existe a possibilidade de acertar a lua, né? Sim, não, com certeza, né? É um investimento, na verdade, mas eu digo, não é como se eu fosse... pra mim, sai daquela regra do bankroll, né? Sim, perfeito. E na questão de séries, eu acabo jogando, sempre as séries eu acabo jogando um pouco mais caro, porque eu vendo parte dos torneios mais caros que eu jogo. Perfeito. Então, para aquele WCUP ali, eu tinha escolhido jogar 2 torneios de 1K, que eles eram 2 ou 3, 2 eu acho, que eles eram os melhores, né, no caso garantido maior, né, que atrai mais pessoas e tudo mais, que vai ser um field mais soft, né, e a reta final também. E eu tinha já jogado esses 2, e aí no último dia o que aconteceu? E tinha jogado o meia event também. O meia event era de $5 mil a inscrição, né? Então a gente acaba vendendo parte dos torneios, né? Porque os próprios investidores, eles querem também que eu jogue e tudo mais. Eu tava no ferro com eles, então pra eles ainda é a chance de buscar, né? Mas foi bem consciente, assim, a escolha. E aí o que aconteceu? No último dia, era o meia event, né? E eu já tinha caído do meia event, só que o PokerStars começou a fazer vários satélites pro meia event para não dar overlay. O raio. E aí,
O 5K. E eu tinha já jogado dele caído. E só que como, mesmo assim, eu poderia jogar os satélites. E aí, os satélites estavam muito bons, porque como eles não queriam que desse overlay, vários satélites estavam dando overlay pra não dar overlay o torneio, né? E aí, por causa disso, eu fui jogar satélite pro meio evento. E aí que eu vi um desse pra jogar, do Series Saver. E aí entrei também. Porque, assim, lógico, não tá no meu ABI ali, mas como em série eu já costumo jogar um pouco mais caro, eu acabei optando por jogar ele, porque também não era algo como se eu nunca tivesse jogado torneios de 1K, sabe? Então, por isso que a gente jogou ele. Mas assim, eu não costumo jogar, por exemplo, algum torneio de 1K, por exemplo, 1K Heads Up, eu não jogaria jamais um satélite pra esse torneio, né? Tipo, jamais, não posso falar jamais, mas digo, por não ser minha área e porque eu vou acabar não tendo edge também, né, na reta final. Então, por esse motivo. Mas assim, a reta final tava dificílima desse, né? Até pensei, meu Deus, o que eu fiz? Jogando o satélite. Mas foi consciente, assim. E eu acabei ficando... É que foi bastante tempo também. Além de um valor muito grande, foi bastante tempo que eu fiquei nesse período de downswing. Que foi jogando esses torneios mais caros, porque com o boom ali da pandemia, começou a ter muita série, né? Todos os sites. Então, com isso, a BI aumentou muito, né? Não tava mais 670, já tava 80, e aí não cheguei em nada, jogando pra caramba todo dia, acabei pegando aí uma downswing bem grande. Mas, por isso também aquela preocupação depois, né? De sempre perguntar pro Rafa nesses torneios mais caros, quando eu diminuí meu BI de novo, perguntando pro Rafa os torneios mais caros, pra não cometer nenhuma loucura, assim, né? Porque às vezes nessa de querer buscar rápido, a gente poderia, que eu digo eu, né? Poderia jogar ali um torneio mais caro, que já fiz isso lá no começo da carreira, sabe? De querer acertar o big hit e ficar querendo jogar mais caro pra acertar logo, sabe? Que é pensamento completamente errado, né? Perfeito, perfeito. E aí você entra no satélite, qual o valor do satélite? 109 foi. 109. E puxa a vaga para $1.050. Isso. Você veio transmitindo o torneio, quer dizer, transmitiu o satélite, ganhou a vaga, transmitiu o dia 1, passa para o dia 2, e você falou, eu não estava com muita vontade de transmitir até receber a mensagem. Uhum. Existiria, de alguma forma, alguma pressão para você transmitir? Quer dizer, seja da Fúria, seja da audiência, alguém te pressionaria para transmitir, ou seria de boa se você virasse e falasse o seguinte, desculpa, não vou transmitir não, depois vocês assistem o replay lá? Eu acho que seria completamente de boa em relação, assim, à patrocinadora, a Fúria, né, e ao próprio chat, mas, assim, eu acho que perde o sentido, sabe? Por que eu tô ali todo dia, né? E o pessoal que tá ali todo dia e tanto tempo, eles continuaram ali, assim, comigo, perdendo todo dia, falando, não, Ali, hoje vai. E aí, no dia que a gente tá numa reta grande como essa, eu acho que seria até egoísta da minha parte, sabe? Então, eles sempre me deram muita força, assim, o pessoal que tá ali sempre, né? E eu sabia, que assim, quando a gente streama a reta final, e quando eu falo que bateu mais de 5.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo, é lógico que essas pessoas estão ali mais de curiosa, né? As que estão ali sempre são tipo 200, né? Então, assim, 200 que vai mudando também, mas assim, o resto vai estar de curioso. E às vezes a gente acaba se afetando mais com os curiosos que não estão ali sempre, né? O que também é muito bom, porque conheceu a live e tudo mais. Mas acho que a pressão seria minha mesmo, isso já aconteceu, mês passado, agora em janeiro, eu acabei gravando um torneio também, eu não tava em live, e pesou minha consciência, sabe, porque pra mim perde hoje o sentido eu gravar, não gravar, né, lógico, o torneio que sempre é muito bom, mas não tá em live, sabe, porque eles estão ali em todas as minhas dores, né, então que eles estejam também na parte da felicidade, né. Além de, lógico, né, você tá ali transmitir uma reta final como essa, vai atrair mais gente assistindo, você vai dar mais resultado pro seu patrocinador, né, então pensando não sei se a cabeça do empreendedor que é o certo, mas assim, pensando como profissional, na verdade, como profissional, o certo seria eu transmitir, já que eu tenho um patrocínio, né, mas é bem tranquila a relação em relação a isso. Bacana demais. Lali, o bicampeonato do W Cup e o torneio $1.050 foram 1.516 entradas e se no torneio de Heads Up $15.5 mil não me tirava do ferro, eu estava no ferro 4 vezes maior que esse. A palavra suas, $182.600, certamente salvará essa série, um monte de série para trás. Muda a carreira, né? Mudou, assim, e
Eu lembro que teve algum momento na live, na FT, eu não vou lembrar agora, que eu não tô com os payouts aqui certinho, mas acho que quando caiu, assim, o terceiro ou quarto lugar, que eu tava, assim, né, no forehand ali, gente, buscamos a downswing, e eu nem acreditei. Nossa, me arrepiei agora, lembrando, assim. E porque na hora, na reta final, eu não tava pensando quase nisso, sabe? Só que daí, na hora que eu vi, aí eu lembrei, assim, sabe? E é muito difícil, cara, buscar, sabe? E, lógico, a gente não pode pensar em buscar só no resultado, né? Mas é engraçado que quando acho que a gente para de pensar nisso, de buscar em um resultado, mesmo que não acontecesse esse resultado, eu acho que pensar no continuar ali no grind, né? Continuar com a rotina e tudo mais, buscando aos poucos, parece que você fica até mais, não sei dizer, mais leve, talvez, mas é que eu não quero vender o sonho, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ser a pessoa que vende o sonho do Big Hit. Mas eu acho que Claro. você vai ficando mais preparado, sabe? Do que você foca tanto nisso. Quando você se compara também, né? É muito normal, assim, porque as próprias mídias, né? Lógico, sai notícia sempre ali de quando alguém ganha um resultado muito grande, e quando você está muito tempo sem ganhar um resultado grande como esse, nunca tinha tido, né? Minha premiação maior antes era $34 mil, a minha maior premiação, e pro meu ABI, assim, e os torneios que eu jogava, que eu já joguei vários torneios de $1.000, vários de 500, não é uma premiação tão alta, sabe? Sim. Então, quando sai na mídia, assim, várias premiações maiores, a gente tem esse negócio de querer se comparar e falar, nossa. E a live também tem muito disso, né? Sempre que chega alguém novo, a pessoa quer saber, por curiosidade mesmo, qual a sua minha premiação, né? Quanto você é up? Então, assim, tudo vai te colocando para baixo em relação, assim, se você não tiver com a cabeça boa e focada no que você quer, sabe? Então, por exemplo, se o cara chega na minha live e fala, nossa, vi seu gráfico, você tá perdendo, né? Se você for dando bola para tudo isso só vai te colocando mais para baixo, né? Então, Perfeito. Você falou na escola Poker Grinder, na entrevista que você deu lá, inclusive uma entrevista sensacional, parabéns. Obrigada, Gui. E você fala o seguinte, houve um momento que nós, streamers, estávamos numa downswing, se não me engano, você, o Pet, quem mais? Não sei se foi a Dani. O Raiz, o Raiz, exatamente. O Raiz. A Dani também passou por eu não sei como é que ela tá nesse exato momento, né? Mas também teve ali um momento mais difícil. Exatamente. Aí, de repente, você pega uma downswing dentro do torneio. Na hora que você bate, por exemplo, se você estava falando que 4 vezes maior, eu não queria especular número, mas vamos lá. A gente estava entre 40 e 60 mil dólares eu falo isso sempre na live. Não tem depois de irritar os 15K. E aí, dentro do próprio torneio, na hora que você alcança a terceira, quarta colocação ali, você fala, salvei meu ferro. É tipo tirar a válvula da panela de pressão, quer dizer, já alivia dentro do torneio, você sente a pressão descendo, muda a sua relação com o torneio, ou não, eu vou sentar aqui e vou continuar. Vou repetir a pergunta, é mais um dia no escritório, mesmo depois que tira o ferro? Não, cara, eu não vou mentir, eu não sou robô, né? Não, eu tenho sentimentos, não tenho como, fingir que nada tá acontecendo. Mas, assim, realmente, na reta final, realmente eu não tava pensando muito nisso, assim. Que eu me lembre, sabe? Porque eu fui reparar mais, eu não tava nem fazendo conta quanto que ia pagar mais ou menos o primeiro ou o segundo, por causa era um torneio bounty, né? Então, o bounty conta também, né? Então, assim, eu nem sabia mais ou menos quanto que ia pagar ali o primeiro, lógico, depende de quantos bounties que você ganha do torneio e tudo mais. E aí, na hora que realmente alguém caiu, que eu vi a premiação, aí que eu vi, tipo assim, que a premiação que a pessoa ganhou, a próxima seria, tipo, livrar meu ferro, mais ou menos, né? E aí foi a hora que eu reparei, que eu vi mesmo, que eu não tinha visto até então, sabe? Não tava prestando tanto foco nisso, assim. E saiu um peso nas costas, assim, nem dá pra explicar o peso que saiu. Eu acho que, lógico, né, se não tivesse cravado, não teria o mesmo gostinho, assim, mas com certeza aquilo ali já teria valido a pena, né? A cravada, assim, deu tudo tão certo que é difícil de acreditar, sabe? Mas toda a narrativa, sabe? Mas porque eu cheguei na FT muito grande, né? Acabei não ficando grande depois, perdi 2 all-ins, eu acho. Não, eu dobrei o Lena e depois perdi algumas mãos, né? E não fiquei pensando tanto nisso, sabe? Quando você tá com o lobby da FT aberto ali dos prizes e você fica tipo, se eu cair agora, eu vou ganhar tanto. Eu acabei que eu não tava nisso. Acabei vendo só quando caiu o cara
o cara certo que deu pra eu ver que eu ia buscar, que eu já teria aliviado, né? Então saiu sim esse peso. Que demais. E aí vem a cravada que posta em palavras com perdão do palavreado, foi: caralho, mano, meu pai amado, nossa gente, deu nós. Somado a lágrimas, que demais, que momento, né, Lari? Nossa, e aí que a gente vai caindo a ficha, assim, né? Porque ali alguém falava no chat, nossa, batemos 5.000 pessoas, né? Antes batemos 3.000. E aí 3.000 já teria sido, já era um recorde da minha live, né? Porque eu tinha batido simultâneas 2.200. Segundo a informação do só. Alan, 5.000 é o máximo que uma transmissão de poker brasileira alcançou na história. Eu acho também que foi, né? Não consigo lembrar, pelo menos, mas eu digo, meu próprio recorde antes tinha sido 2.200. 2.200 pessoas, em 2019, de uma FT do Scoop. E aí nunca mais tinha chego numa FT tão grande assim, então nunca mais tinha traído tanta gente, né? Aí já tinha batido 1.000 e tal, 1.000 e pouco, mas 2.200 nunca mais. E aí quando passou ali, tipo, 2.500, deu, nossa, batemos recorde. Aí 3.000. Eu falei, caramba, de onde tá vindo tanta gente? Aí 4.000. Aí na hora, eu esqueci, assim, tipo, não percebi mais que era tanta gente, sabe? Acho que só depois que eu ganhei mesmo, que eu falei, gente, 5.000 pessoas é muita gente, né? É muita gente. Mesmo. Quanto e eu você coloquei retém, todo mundo pra ouvir ainda a mesma música, a FT inteira. Não sei como nós pessoal... vamos falar de músicas, porque não sei se você lembra, mas a nossa última entrevista era o Lençol Dobrado. Então nós vamos chegar na música, vamos chegar no Justin Bieber, vamos falar de tudo. E vamos interromper a entrevista com a Lali para falar muito rapidamente sobre o Bodog Poker. Bodog Poker, nosso maravilhoso patrocinador, um site fantástico, e tá rolando a Black Diamond Poker Open, 11ª edição. A série tá rolando, tá gigante, tem torneios de $11, quer dizer, baratinho para forrar uma nota, até para a turma que quer jogar mais cara, 1.055 doletas, são mais de $10 milhões garantidos. Abra pelo link do nosso programa e, mais importante de tudo, o Bodog é jogado com mesas anônimas, então você não sabe contra quem você está jogando, mas o seu adversário também não consegue saber quem é você. Isso é demais, isso torna o field bem macio, então corra para o Bodog e estamos de volta com Lali Tournier. Mas das 5.000 pessoas que chegam na transmissão, quer dizer, qual que é o efeito final disso? Você consegue reter essas pessoas? Quer dizer, aquelas pessoas que passaram, muita gente clica no botão assinar, na live seguinte já tinha um caminhão a mais de gente do que estava assistindo na anterior? Cara, então, teve só um problema em relação a tudo, assim, né? Se fosse reclamar de uma coisa, que não dá pra reclamar jamais, né? Mas 2 dias depois eu ia estar viajando pra Vegas, né? Então, isso fez com que eu ficasse... Eu ia tirar férias de live por quase 2 meses, 40 e poucos... foram praticamente 2 meses do online e da live, né? Da live, de live, de transmissões. De transmissões, pareceu o torneio live, não, da live eu ia ficar 2 meses ali sem streamar praticamente. Então eu perdi o boom que deu minha live, né? Porque no dia seguinte eu fiz um free roll, fiz 2 free rolls de $500 de comemoração. Nem falei tanto, assim, postei nos stories e abri a live e bati 500 pessoas rapidinho assistindo, só comigo falando sem eu nem estar jogando nem nada. Então, assim, teve já um boom no dia seguinte, sabe? Que estavam ali de curioso, ou porque conheceu a live e tudo mais. Só que depois desse dia, eu fiquei 2 meses sem fazer. Então, eu perdi ali o timing, né? Que foi por causa de um motivo muito bom, né? Tava com essa viagem programada. E eu acredito que se eu tivesse ficado, eu tinha dado um gás pra mim streamar, assim, porque eu fui viajar com gostinho de querer, sabe, tá jogando online e streamar, assim, essa parte foi difícil. Mas sempre pensando no lado bom, né? Poxa, tá indo pra um lugar que é um sonho de uma galera ir jogar e não queria ficar reclamando de alguma coisa nesse momento tão especial que foi. Mas se eu tivesse ficado, ou se não fosse bem ali antes de Vegas, eu acredito que teria dado, assim, um boom maior, sabe? Mas como eu perdi o timing, assim, ganhei bastante seguidor, né? Pensando em números, assim, ganhei bastante seguidor, ganhei bastante sub naquela live também. Muita gente conheceu meu canal, mas eu perdi esse time por causa de 2 meses. Você ficar 2 meses sem aparecer, o pessoal esquece, né? Sem dúvida nenhuma.
De fato, Lali, e aí você vai para Vegas, quer dizer, e não é uma Vegas normal, são 14 dias em Cancún. Eu tive com o Rafa, a gente fez um encontro com o Pro lá do Masterminds e tive entrevistando ele, e a sensação foi que vocês estavam num paraíso gigantesco, num paraíso maravilhoso, o melhor lugar do mundo. Claro que do México você poderia jogar, correto? Sim, sim. A gente jogou um domingo só, para ser sincero, porque a gente aproveitou é que a gente ficou 5 dias em Tulum, né? E depois os 10 dias em Cancún. E aí, 5 dias em Tulum, a gente quis conhecer mesmo, que a gente não conhecia, né? Como a gente ia ficar menos tempo e tudo mais, então a gente fez passeios turistas, de turista, né? E aproveitou bem. Ao mesmo tempo, a gente estava vindo de um WCUP que a gente jogou todos os dias, assim, né? Que é 20 dias jogando todos os dias. Então, você quer ali uma semaninha de descanso ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente acabou jogando só um dia. Lógico, né? Jogar da internet do hotel não é a mesma coisa, então isso atrapalha um pouco. E aí o horário também é diferente, o fuso, né? E aí isso fez com que a gente jogasse só um domingo mesmo. Se eu não me engano, foi só um domingo mesmo. Então, mas não é a mesma coisa, né? Acho que por isso também, se fosse até a gente teria jogado mais dias ali no final da quarentena, que a gente teve que fazer essa quarentena no México. Sem dúvida nenhuma. Me conta o que é Tulum, porque Cancún todo mundo já ouviu falar, pelo menos, ou conhece, já ouviu falar. A gente vai voltar para o poker, mas o que é Tulum? Uma cidade que pouco falada, certo? Ela é bem menor, né? Ela é bem menor, ela é um pouco mais roots, assim, eu diria. Mas é um roots de rico. É caro, viu? É uma cidade cara. Tanto que a gente ficou menos tempo lá, porque eles apertam. Lá eles sabem cobrar, viu? De tudo. Mas é muito bonito, assim, bem natureza, né? A gente fez aqueles passeios Nossa, esqueci o nome. É Cava que fala? Que é tipo uma... Acho que é Cava, né? Que Não é sei. é como se fosse um rio embaixo das cavernas, assim. Os passeios muito lindos, assim, que a gente fez, bem conectado com a natureza mesmo, né? Lá eles têm um pouco disso, e aí traz até uma energia boa, assim, né? Foi bem gostoso, foi bem legal, assim, ter conhecido lá. E aí acabou que lá a gente fez mais esses passeios, e em Cancún a gente ficou mais descansando mesmo. A gente pegou um hotel bem, assim, gostoso para descansar. E eu acho que teve isso, né? Eu falei que ter ganho deixou com vontade de querer jogar online, mas também, ao mesmo tempo, precisava ali de uns 10 dias de folga, porque foi muito pesado o WCUP. Sim, e o que vinha depois também era brutal, né? Que foi uma WSOP sem o field todo de recreativo, correto? Sim. Uhum. Conta como é que estava Vegas, como é que foi o clima, quão diferente foi essa WSOP das outras? Cara, então, né? Eu até tava pensando nisso quando eu fiz a entrevista lá com o Gabriel da Escola Poker Grinder, mas mudou algumas coisas, mas eu não achei que mudou tantas coisas. O que teve menos, ao mesmo tempo que teve menos recreativos, o field estava menor, né? Porque teve menos também profissionais, né? A Europa também não tinha que fazer a quarentena para ir, né? Sim. Então, para eles também não ficou tão bom de ir. Então, assim, vários torneios estavam muito bons também de jogar. Eu achei, pelo menos. Fiz uma grade bem legal, então, assim, acho que foi uma das vezes que eu joguei mais torneios da série mesmo, né? Antes eu acabava procurando jogar mais os torneios dos outros cassinos, por ser por um valor menor. E aí, dessa vez, a gente deu esses tirinhos aí a mais. Mas, assim, a energia estava um pouco diferente, assim, por causa, justamente, eu acho que por não estar todo mundo lá, porque acho que não só Vegas, mas todos os torneios lives têm um pouco disso, de ter, ao mesmo tempo que te traz a parte profissional ali de jogar e tudo mais, pegar nas fichas, mas tem a parte também do sociável, né? De você ver as pessoas, matar a saudade, sair pra jantar, né? Sair pra tomar uma. Então, isso em Vegas esse ano teve menos, assim, comparando com os outros anos, porque não tinha quase brasileiro lá, né? Sim. Eram poucos os brasileiros, assim. Eu lembro que sempre dos outros anos a gente fazia muito isso. Mas foi legal pra caramba também. Depois abriu a fronteira, né? Acabou indo bastante brasileiro. A gente acabou também vendo o pessoal e tudo. Mas eu não vi, assim, tanta mudança em relação a que eu possa falar, sabe? Que eu possa pontuar, assim.
tirando a mudança do clima, que foi uma mudança muito diferente. E muito boa, né? O Paulo Gini, entrevistado anterior a você, estava falando que ele andou a pé em Vegas, andou 40 quilômetros por num dia, 30 no outro e tal, e que ele achou maravilhoso a temperatura do deserto, porque ela estava uma época fria, né? Realmente é um absurdo mesmo. O seu susto não é à toa, é porque ele foi com o net e eles voltavam a pé dos lugares mais distantes, assim. Foi uma parada meio Senhor dos Anéis mesmo. Mas uma coisa que é completamente inviável, né, em julho ali em Las Vegas. Nossa, não tem como nem, às vezes, o cassino é um do lado do outro, já é difícil você ir andando, assim, do lado do outro. Mas o que teve de diferente também, assim, tirando não falando da parte poker, foi que o Rafa, também a parte poker, mas não digo da parte de jogo, assim, é que o Rafa, esse ano, ele produziu muito conteúdo, né? Então, sim, inclusive, vocês estavam com uma equipe gigante. Então a gente estava bem nessa pegada, sabe? De trabalhar bastante, assim. Então, eu acho que isso foi bem diferente. A gente estava numa pegada bem pesada de trabalho, que foi muito bom mesmo, assim. Que bacana. Lali, a WSOP está saindo do Rio, então você foi uma das poucas pessoas, o field que foi esse ano, foi quem teve a chance de despedir do Rio e vai para a Strip, para Las Vegas Strip, onde era um antigo Bally's e Paris, né? E agora vai ser Paris e Horseshoe, o cassino está mudando de nome. Como que você está olhando essa mudança? Você está feliz? Qual é a sua sensação a respeito disso? Eu amei, pra ser sincera. Gostei muito mesmo, assim, porque vai ficar numa localização muito melhor, né? O pessoal ali, principalmente quando a gente tá caindo no torneio, ali agora vai estar perto de tudo, né? O Rio, ele era um pouquinho mais afastado. Que, lógico, não era algo muito, muito afastado, mas é aquilo, pra ir a pé, principalmente no verão ali, fica inviável. Então, sempre tem que pegar um táxi, pegar um Uber, né? E aí eu acho que agora vai ficar mais ali bem perto da Strip mesmo, né? Do lado na rua de trás, eu acho, praticamente. Não, entre os dois hotéis, né? Sim, tá na Strip mesmo, né? Ele tá, no Bally's e no... né? Então, a localização ficou muito melhor. É lógico, eu acho que, assim, todas essas mudanças sempre é o fim de uma era, né? E, querendo ou não, a sala da Amazon, né? Do Rio, assim, acho que sempre faz o olho brilhar, assim, de qualquer jogador de pôquer quando entra lá, porque é a sala televisionada, né? É a sala principal, então sempre que você está numa reta final, você está provavelmente jogando nessa sala da Amazon, e aí acho que isso um pouco vai perder, né? Mas eu acredito que a mudança é muito boa, né? Que legal, que bacana. Lali, uma coisa que muda radicalmente da sua última entrevista para essa é a própria entrada para a Fúria, né? Porque lá naquele momento, em 2019, ainda não tinha, ou pelo menos o mundo não sabia de nenhuma negociação sua com a Fúria, de nada parecido disso. E você falou em alguns momentos, a gente falou a respeito de pressão, e você falou de forma elogiosa, que não há pressão de nenhuma forma. Conta um pouco a sua relação com a Fúria, como é que é essa entrada, como é que é fazer parte de uma organização do tamanho da Fúria? Cara, fez todo o sentido, assim, né? Eu e o Rafa, a gente tem uma parte também, né? Então a gente é sócio também da Fúria. E não foi por causa desse motivo, né? Então, assim, isso para mim eu acho que também foi muito especial. Porque eu queria que fosse por causa do meu trabalho, né? Não porque tem alguma parte da Fúria e tudo mais, alguma sociedade, mas... aconteceu de um jeito natural, a Fúria queria, né, se envolver com o poker, justamente porque o CEO é o Akari, né, então, assim, ele tá completamente envolvido no meio, e com isso veio o patrocínio do PokerStars para a Fúria, né, então a Fúria precisou começar a fazer entregas para o próprio PokerStars, com isso eles precisaram se envolver mais com poker e contratar os streamers de poker. E aí, eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, que eu não fui ansiosa antes para fechar com alguma outra empresa que eu não me sentisse, como é que eu posso falar? Que não fazia sentido para mim, sabe? Então, eu fiquei streamando por mais de um ano e meio, quase 2 anos, sem ter contrato com ninguém. E não é porque não apareceu, sabe? E isso, eu acho que isso também foi bom, porque eu queria ver se eu conseguia fazer live mesmo sem ter o retorno financeiro, sem ter um patrocinador, sabe? Assim, porque sem patrocinador é muito difícil de ganhar dinheiro com live, né?
por mais que tenha uns subs e tudo mais, no poker a gente acaba tendo uma comunidade que menos pessoas da sub, não sei se é porque é um jogo que envolve dinheiro, as pessoas acham que você tá bem, não apoiam, ou sei lá, não sei, mas é bem difícil, na verdade, né, ganhar dinheiro assim se fosse só pela live em si. Então o patrocínio é muito importante. E aí, quando apareceu a Fúria, e eu estar completamente livre, assim, parecia que eu tava esperando, sabe? E aí a gente fechou um acordo muito legal e cara, você, assim, só estando dentro da Fúria, pra você entender o que é Fúria, não só estando dentro, mas quando você tá dentro, você vê o quanto as pessoas ali de dentro mesmo, elas te abraçam e tem essa pegada de querer crescer e evoluir, assim. Então, eu acredito que quando eu entrei na Fúria, eu comecei a sair da minha zona de conforto mesmo, assim, o tempo inteiro, sabe? E isso foi muito bom, porque eu não me acomodei em nenhum momento. E assim, ao mesmo tempo que eles dão liberdade para algumas coisas, mas eles têm isso de querer sempre fazer você evoluir, e eles ainda têm esse patrocínio do PokerStars, então tudo para mim fez mais sentido ainda, né? Perfeito. Lali, me conta o que é a rede de suporte da Fúria. O que a Fúria te oferece além do patrocínio efetivo? Eles têm um mental coach, né, que é o Bernardo, eu não sei se fala exatamente assim. Bernardo já passou aqui muitas vezes, então qualquer coisa que você chamar ele não vai ficar bravo. Ele não vai ficar bravo, ele é persona queridíssima do PokerCast. Ele é muito querido, né? Mas eu confesso que eu nunca acabei fazendo nenhuma, como é que eu posso falar? Consulta, reunião com ele. Sessão, talvez? A Dani, sessão, tava esquecendo o nome. A Dani Fate e o Afterno Belo, que são os streamers da Fúria também, acabaram já fazendo. Agora eles vieram pro BSOP, eles não conheciam ainda o escritório, né? E daí eles vieram pro BSOP. Eu acho que, assim, o principal de tudo que eu vejo, que eu vou ser até, assim, bem sincera, é o network. Pra mim é o mais, assim, que é o que o Fúria oferece, que é o de mais valioso. Além de tudo, né? Lógico, mas porque ali a gente tem a troca com vários streamers. Então a gente tem um projeto, mesmo se não tivesse esse projeto, tá? Mas a gente tem um projeto da Poker Class, que aí o Rafa a gente acaba ensinando na live dos outros streamers da Fúria, poker, né? E isso fez com que a gente conhecesse vários streamers, e mesmo assim, todo mundo tá num grupo no WhatsApp, né? Todo mundo mesmo. A Fúria inteira tá no grupo do WhatsApp, até o Duzão. E ali tem muita troca, assim, então você consegue aumentar mesmo e ter troca em relação. Então, tem esse grupo que tem Todo Mundo da Fúria, que se chama Todo Mundo mesmo, o nome é Todo Mundo da Fúria. E tem um outro que é dos streamers da Fúria, que você consegue trocar muita ideia e problemas que você teve com a sua live, sabe? Então, esse suporte é muito bom também, porque é todo mundo na mesma área. E é uma comunidade, né? Então, eu acho que é tudo que uma comunidade oferece, assim. Só vejo coisas boas. Bacana demais. Lali, além do escritório, né? Não tinha falado do escritório, mas eles oferecem o escritório também lá, se quiser jogar. Então, assim, tem isso ainda. Onde fica o escritório? Fica no Brooklyn. É Brooklyn? Ali na Berrine. Não é Berrine. É Brooklyn mesmo, né? Pertinho do BSOP, então. Isso, bem perto da Praia Pé. Que legal, mesmo. Que bacana. O Akari, em várias passagens aqui, nas passagens mais recentes, tanto pelo Encontro com o Pro quanto pelo PokerCast, ele falou a respeito da turma viajar para poder ter a melhor internet. Obviamente, para poker não faz a menor diferença, mas a estrutura nos Estados Unidos da Fúria, você conheceu? Não conheci. O Rafa teve lá agora, né? Eu acabei não indo para essa viagem, então eu acabei não conhecendo. Eu só fui uma vez para Boca Raton, lá em Boca Raton, né? Sim. E foi uma viagem que foi muito rápida, não deu tempo de conhecer, mas provavelmente, próxima vez que eu for ali para Miami, devo conhecer, sim. Bacana demais, é sempre um bom motivo, uma boa desculpa para correr para Miami, né? Lali, me conta um pouco, você falou a respeito da Poker Class da Fúria, e a gente teve a presença do Andrei Piovesan. Conta para mim, conta para quem não conhece o que é o Poker Class, o que é? Então, o Poker Class foi uma ideia da própria Fúria, até é uma entrega para o PokerStars também, né? Pensando assim na parte profissional. Mas, ao mesmo tempo, poker é uma coisa que muita gente se interessa, né? Em aprender e tudo mais. Então, é uma live com streamer. Então, é um projeto que tem uma live uma vez por mês, vão ser uma vez comigo, uma vez com o Rafa. Então, são 2 lives de cada streamer da Fúria. Uma vez por mês, comigo e com o Rafa, dando as dicas ali de poker, né?
E aí que veio uma parte que eu nem imaginava que eu ia conseguir, mas assim, de tentar melhorar nessa parte de didática, porque ensinar poker pra quem nunca jogou é muito difícil, né? Porque você tem que começar desde as regras, assim, e a gente esquece, às vezes a gente fala muito termo que não deveria. Então tá sendo até uma aula pra mim, sabe? Eu costumo até dar uma preparada sempre antes, não chego ali na sorte, sabe? Sempre dou uma preparada antes. E tem sido muito legal. A gente já fez com vários streamers da Fúria, vários streamers até dos maiores que a Fúria tem, né? Agora o último foi o Zero, o Badass. E a galera da live dele curtiu pra caramba. E aí, com isso, também é um dos motivos porque a Fúria tem um free roll. Tem free roll todo domingo, né? Então, é mais um jeito de também incentivar as pessoas desses outros streamers, o público desses outros streamers também pra jogar, né? No PokerStars. Que bacana. E você joga CS? Então, o pessoal da... o pessoal do Olha, informações do Alan, e o Alan é o nosso especialista em esportes. Nossa, não, CS, assim, entrou na minha vida, não faz tanto tempo, tá? Acho que, não, já faz o quê? Uns 2 anos já. Não, 1 ano e meio, mais ou menos. Ali no começo da pandemia, até então, sabia o que era CS e tudo mais, mas eu nunca nem tinha aberto o jogo. Não sabia nem direito como é que funcionava o jogo. Sabia que era um jogo de tiro, mas não sabia direito como funcionava. E aí tem uma história que o Rafa uma vez estava jogando, o Rafael jogava de vez em quando, assim, e a gente, na época, morava num apartamento que o nosso escritório era junto, né? Sim. E aí eu tava jogando, grindando, né? E trabalhando, no caso, e ele jogando CS do meu lado. E aí ele dá um berro no CS, né? Eu peço bem gentilmente assim, amor, tô jogando aqui, por favor, e tal. Aí vai lá, e eu berro xingando, falando um monte de palavrão e tudo mais, pô, atrapalhando o meu grind, né? E aí eu pedi de novo pra ele, e aí a internet dele ficava do lado do meu computador, assim. E daí ele deu mais um, quando ele deu o terceiro, eu só peguei e puxei a internet dele. Aí ele foi quietinho, colocou a internet dele de volta, chegou lá pra galera e falou, caiu aqui, gente, foi mal e tal. Nossa, ficou mudo depois, né? E aí eu só tinha esse contato com o CS, vendo ele jogar, né? Contei essa história toda pra falar isso. E aí, na pandemia, só o Crema e o Vitor Brasil, eles vieram aqui pra casa com as esposas, com a namorada, com a esposa, e aí a gente ficou pra passar ali. Não foi bem no começo, foi ali já com uns 4 meses de pandemia, pra gente ficar os 6 na quarentena juntos, né? Porque a gente já tava cansado de ficar sozinho, não ver ninguém, né? Então a gente ficou os 6 sozinhos aqui em casa, juntos, e eles viam muito o Gaulês na Twitch. E assistiam muito a Fúria também. E aí me trouxe a curiosidade eu queria entender, eu queria assistir também, mas eu queria entender. E pra mim entender é difícil assistir assim, decorar o mapa e tudo mais. Então eu fui lá, coloquei no YouTube como jogar CS, baixei lá o CS e comecei a jogar com os bots e, cara, me apaixonei, assim, acho que foi meu melhor pós-grind, é o meu melhor pós-grind até hoje, assim, eu gosto muito. E aí, mal sabia eu que eu ia ter a sorte, assim, de meses depois, poucos meses depois, né, porque na época eu não tava na Fúria ainda, e poucos meses depois de entrar na Fúria e em seguida conhecer o pessoal do CS da Fúria, sabe? E ainda passar um ano novo com ele e, tipo, virar amiga de vários, assim. Então, eu me senti sortuda, sabe? Porque eu conheci o CS há tão pouco tempo, né? Tem tanta gente que tá ali acompanhando eles pra caramba, assim. E eles são sinistros, assim, o foco que eles têm, a dedicação que eles têm. E aí, quando eu conheci o Art, né? Que a gente tinha falado antes ali. Nossa, eu fiz aquelas perguntas todas que a pessoa também quer saber sobre poker, sabe? E aí, como eles têm também um interesse sobre poker, tem a troca, né? E é muito bom. A conversa é mais sobre poker? É mais você cutucando ele como é que faz um CS? Ou é mais você cutucando ele? É mais de poker, viu? É mais de poker. Até porque quando ele vem aqui pra casa, ele nem me deixa quase pra gente jogar CS junto. Ele só quer jogar poker. Muito justo. Por outro lado, seria muito justo você também não querer jogar poker nem querer jogar só CS, né? Então. Não, mas assim, teve uma vez que ele foi bem parceiro e a gente fez surpresa até pro pessoal do Farbet lá, que a gente tem no Discord, o pessoal tudo joga junto, mesmo eu não sendo, eu tô lá infiltrada, né, que mesmo não sendo do Farbet, tô lá nesse chat, e aí um dia a gente tava marcando um mix, né, um mix que fala 5 pra cada lado, né, e a gente marcando o mix, e a gente falou assim, tem uma pessoa que vai jogar aí, o pessoal nem sabia que ele tava na nossa casa, né. Sim. E aí o pessoal não acreditou, né? Imagina, tipo, ele jogando com a gente e tudo mais, foi legal pra caramba. Aí jogamos umas 3 partidas, assim. Mas as outras vezes que ele veio mais 2 vezes depois dessa. Aí eu nem tive a coragem, porque assim, ele tá de férias também, né? E eu sei o quanto ele
quer aproveitar as férias dele, e nas férias dele ele não consegue, nas férias dele não, no dia a dia ele não consegue jogar poker, ele não tem tempo pra jogar poker, né? Então, quando ele tá aqui em casa, você vê que ele tá no Note jogando, aí pergunta de mão, e aí ele também é bem competitivo, então ele é muito curioso, assim, ele quer evoluir bastante, sabe? E se eu tô em live dele, sobe aqui na live, aí jogando no Note dele, faz brincadeira na live, mas o CS daí eu já vi que eu vou ficar mais na minha, mas ele configurou meu computador pra mim, pra eu jogar um pouquinho melhor, então já deu uma ajudada. Quem é melhor, você no CS ou ele no poker? Ai, nossa, essa pergunta é boa. Cara, acho que ele no poker, será? Talvez ele no poker, hein? No poker tem variância maior, né? Eu não sei, sabia? Não sei, eu acho que é pau a pau. É porque eu não sei comparar no CS onde você pode chegar, né? Sim, sim. Então, é difícil por causa disso, assim. Perfeito. Basicamente é aquele jogador de pôquer que na terceira semana ele acha que ele já sabe absolutamente tudo. Existe esse potencial nosso, né? De a gente jogando não entender exatamente onde que está a limitação para cima. Tem toda a razão. Lali, e aí a gente pega um avião direto para o BSOP, onde você recebeu o troféu de melhor jogadoras do Brasil online, o Oscar do Pôquer, que foi feito no grupo sim. Super Pôquer. E foi demais. Muito legal você recebendo o troféu ali também das mãos do Alan. E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas honrarias. Quer dizer, te brilha o olho essas coisas? Qual é a sua relação com essas premiações? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes, de aceitar, sabe? Assim, de aceitar, não como se... Mas, e dessa vez, acho que não. Acho que agora eu tô aprendendo, sabe? Não, assim, de não achar que eu mereço e tudo mais, mas, assim, quando tem coisa de votação, que você tem que pedir o voto e tudo mais, eu tenho um pouco disso, assim. E esse do Super Poker, na hora que eu recebi em mãos ali, sabe? Me veio uma coisa tão boa, porque é reconhecimento, né? Que não é uma premiação por um reconhecimento, assim. Então, no poker a gente não tem isso, né? Então é legal que vocês tenham feito isso, assim, porque igual quando uma empresa mesmo, né, reconhece ali os melhores funcionários ou algum destaque, assim. Então me veio uma coisa muito boa, assim, na hora que eu recebi. E eu acho que faz bastante sentido, né? A gente tem que pensar assim, até dá pra fazer o Oscar a festa mesmo, né? Sim. Você sabe que teve uma festa, ou teve um Oscar do poker, na verdade, uma premiação que foi um prêmio flop em 2010 em Curitiba, e que foram entregues prêmios ao vivo. Foi demais. Imagino, isso seria demais mesmo. Fica a ideia. Alô, Super Poker. Fica demais. A ideia, seria demais. Me convidem, aí. Né? Me convidem. Não, certamente. Certamente. Lali, ainda remetendo à entrevista passada, você falou o seguinte: eu beto tudo com o Rafa. Você ainda brincou a respeito de o dia que um tem que servir o outro em tudo. Mas você falou o seguinte: a gente não anda pagando muito as apostas, então geralmente a gente agora manda um ao outro fazer flexão, fazer abdominal e tal. E a aposta que você citou naquela entrevista foi que a Estátua da Liberdade não era o símbolo do Starbucks e você acabou ganhando do Rafa. Nossa, sim. Tem alguma aposta incrível, recente, que você conseguiu matar o Rafa, jantar o Rafa? Recente? Não tá me vendo na cabeça. Eu lembro que teve alguma coisa também que eu errei recentemente. E eu não lembro o quê. Aí, ó, tá vendo? Quando a gente perde, a gente não lembra, né? Ainda bem, né? Ai, mas a gente continua fazendo isso, mas com menos frequência agora, assim. É que, na verdade, a gente começou mesmo sendo flexão e agachamento, que é pra pessoa pagar rápido, a gente ainda assim não tá pagando. Daí, Acho que por isso que a gente aposta, mas ao mesmo tempo não paga, né, a aposta. Entendi. Mas assim e aí fica mais fácil apostar e mais fácil errar, né? Uhum. E as músicas, Lali, da última vez era o Lençol Dobrado, mas depois, quando eu fui estudar os seus nicks, eu cheguei num nick que é Jelenator. Esse nick tem alguma relação com Justin Bieber? Foi isso que o Google me respondeu, tá certo? Tá certo. Só que esse nick ele não existe mais, porque ele é o nick do Party Poker, né? E aí o Party Poker teve, acho que uns 2 anos atrás já, não, 1 ano e meio, não sei, deixou todo mundo mudar o nick, né? Então eu acabei trocando esse nick, por quê? Esse nick ele é como se fosse
a pessoa que se intitula Gelenator é como se ela gostasse do Justin Bieber com a Selena Gomez juntos. O problema é que ele casou com a Hailey Bieber, então... a Hailey Baldwin. Então, assim, não tem como eu querer continuar com o Gelenator, ainda bem que o Party Poker fez isso, deixou todo mundo trocar. Mas é porque eu era bem fã dos dois, assim, e eu nunca tive muita vergonha de falar que eu era fã dos dois pela minha idade, sabe? Porque as pessoas têm, às vezes, um pouco de vergonha pela idade, né? Mas continuo fã do Justin Bieber pra caramba, da Selena Gomez também. Mas, assim, respeito agora que ele está com outra mulher e tá tudo certo. Muito, muito justo. Do Lençol Dobrado você tinha perguntado também, né? Exatamente, o Lençol Dobrado que ficou 2 anos na minha cabeça, né? Toda vez que eu ouvia a música, eu lembrava da entrevista. Qual que é a música do momento nas lives de Lali? Cara, mas então, o Lençol Dobrado, eu acho que eu até me orgulho porque eu soube parar, eu acho, na hora certa, tanto que todo mundo continuava na live pedindo pra tocar e eu não tocava. Porque eu não queria deixar o pessoal ali que... eu acho que não é nem só isso, mas acho que tem timing também, né? O pessoal cansa depois, né? Eu canso também, sabe? Sim. Então, o Lençol Dobrado, tipo, continuou o pessoal perguntando e falando, mas, na verdade, eu toquei por pouco tempo fiz o emote dele lá e toquei por pouco tempo. E aí, o do momento é do Eminem, Not Afraid. Not Afraid, né? Falei errado. Mas essa música, o que aconteceu foi que a gente começou a runar ali na retinha, né, do torneio W Cup, e aí foi uma mandinga, né, falei que não tinha mandingas, mas essa eu tenho. E aí chegou no FT, eu não tirei mais ela, assim, então acho que o pessoal não aguentava mais. Agora ele se apresentou, o Eminem se apresentou no intervalo do Super Bowl, fiquei, tipo, torcendo pra ele cantar essa música, mas eles eram 4 pessoas cantando, né, ele acabou cantando só uma outra, porque acho que era uma música por pessoa, ele não cantou essa, mas que não é das mais famosas dele, né. Mas agora é engraçado, assim, que quando você tem algum momento muito bom e tem uma música pra aquele momento, sempre que eu ouço essa música, ela continua, assim, tipo, me trazendo sensações, sabe? Sim. E aí, agora em janeiro, eu tive 2 cravadas em live, 2 cravadas grandes, inclusive, e coloquei essa música também pra tocar, e cravamos, daí teve a música, continuou tendo seu poder, sabe? E aí joguei também com essa música. Você sente que a música vai perdendo o poder? Eventualmente, na hora de trocar, total. você sente que ela tá perdendo a magia? Não, eu acho já que já perdeu, inclusive. É que eu acho que é timing, né? Tipo, mas isso eu estou tomando da música, gente, porque é legal por causa da live, né? Porque traz uma experiência pra live, né? E é uma brincadeira com o próprio chat, né? Tudo brincadeira isso que a gente tá falando, né? Lógico, mas não acredito de verdade, né? Nisso, mas eu acho que tem que saber a hora de parar, sabe? Parar no auge ali da música. Então agora a gente vai buscar uma próxima, mas também tem que ser de um jeito natural. O Lençol Dobrado foi natural, como apareceu. Essa outra também. E aí, vamos ver qual vai ser a próxima. Essa é a pergunta, qual que é o processo de escolha? Porque os ritmos musicais, eles estão bem diversos, né? A partir do Lençol Dobrado e chegar no Eminem em 2 anos é uma mudança radical, né? Não, total, né? Mas foi pela runadinha mesmo. Quando tá tocando ela e começou a runar, aí vamos colocar pra tocar de novo. Continuou? Vamos continuar até a cravada. A Twitch te dá problema por causa das músicas, Lali? Então, como eu tenho um programa que eu uso, que daí quando os meus VODs que ficam gravados lá, né, os vídeos gravados das transmissões, eles estão todos sem músicas, inclusive. Então eu consigo separar, né, por faixas, os meus áudios, e aí só sai na gravação o áudio do microfone. Mas sim, eles têm problema com direito autoral, né, eu não deveria estar fazendo isso, inclusive. Mas é aquela coisa que a gente vai fazendo até dar problema, porque ficar com a live ali com aquelas músicas sem direito autoral jogar com aquelas musiquinhas é muito difícil, né? Então, sem dúvida. Se fossem grandes composições, provavelmente seriam grandes sucessos, né? Mas muitos streamers fazem isso, né? Não só de poker, vários usam alguma música ou outra. Os que não usam mesmo, assim, eu acho que são os maiores, né? Tipo, acho que vai dar muito mais problema se o Gal fazer alguma coisa que tenha direito autoral, porque ele tem uma visibilidade muito grande, né? Sim. A gente acaba... O problema maior é se tivesse em VOD e em clipe, né? Então, todos os meus clipes também eles estão sem a música. O que é um pouco chato pra mim, porque a música da cravada do Big Hit, ela não tem... A música não, o clipe, né? Não tem a música de fundo. Sim. E ficou só eu ali na minha voz, né? Mas são as regras da Twitch e a gente tem que aceitar a forma que a gente tem, né?
Muito justo, muito justo. Lali, agora eu te peço licença para dar uma contextualizada, porque o ouvinte pode estar ouvindo isso na data de lançamento. A gente está em 22 de fevereiro de 2022, aliás, um ano todo que a gente lê de trás para frente, de qualquer sentido que a gente lê, a data é toda igual. E no momento, aparentemente, todo mundo já pegou a Omicron e a Covid está morrendo, e tomara que ela se vá para sempre, que não chegue nenhuma notícia diferente disso. E, obviamente, você tem planos para 2022, quer dizer, estamos em fevereiro, temos 10 meses do ano aí para Lali viajar, jogar, rodar o mundo. Las Vegas eu não vou nem perguntar, é óbvio que está incluído, mas o que mais que vem? Quer dizer, EPT, BSOPs, enfim, quais são os planos para o ano? Então, esse ano, como o Rafa é agora Team Pro do PokerStars, ele tem que, né, estar presente em alguns torneios. É que ele tem que a gente não acha nem um pouco chato, né? Exatamente. E provavelmente eu vou aproveitar a onda ali que ele vai viajar para alguns e vou junto. Devo ir para uns 2 EPTs pelo menos. Na verdade, já tem um agora em vista, então acho que vai ser uns 3 EPTs pelo menos, porque o próximo agora a gente tem uma viagem quem já comprou a passagem, a gente vai estar no EPT Praga. Sim. E aí, voltando, já tem pessoa para São Paulo, então assim, por causa dessa agenda dele, a gente vai viajar bastante esse ano, e eu vou acompanhar bastante ele. Comprei até um Note, que agora eu vou conseguir fazer live desse Note, né, porque meu outro não suportava mais, a capacidade, né, não suportava a capacidade da live, né, dos programas, e quero continuar fazendo live das viagens e tudo mais. Eu acho que eu vou conseguir se eu criar uma rotina legal. Então, assim, vão ser alguns BSOPs. Eu acredito que eu não vou para todas as viagens com ele por causa do foco do online e das lives mesmo, né? Mas uns 3 EPTs, WSOP com certeza. BSOP aí, todos, com toda certeza. Também. E vai depender também um pouco porque temos planos pessoais aí também, né? Então... Pois é, essa era a pergunta de encerramento, né? Em outubro de 2019, você me disse o seguinte: quem sabe daqui a uns 2 anos a gente pense em maternidade e tal, e voltou a estar nos planos, porque às vezes o filho, às vezes, é um plano que fica sempre dali a 2 anos, né? Tá nos planos. Acredito que esse ano, inclusive, pode ser que... A gente tá... Sempre foi uma vontade, né? Muito grande dos dois. Mas, assim, até a pandemia foi algo que deu uma recuada, né? Nos planos, né? Sim. Então... E aí, como eu fechei também um patrocínio ali com a Fúria, né? Pra mim, na época, ali não fazia sentido já pensar nisso. Então, foi legal, esperar mais um tempo, né? Mas, quem sabe, aí, fim do ano, a gente venha com boas notícias, né? Tomara, porque o Rafa também tem alguns receios em relação a... Ele teve câncer, né? Sim. No testículo, então assim, teve que congelar e tudo mais, então a gente nem começou a tentar ainda para saber como é que vai ser esse processo, mas tomara que seja tudo certo e que venha na hora que tem que vir também. Vai ser, com certeza. Lali, que demais, eu queria te agradecer mais essa presença, a gente precisava muito dar essa atualizada e é sensacional, absolutamente fantástico estar aqui te recebendo de novo para contar as histórias todas. Espero que logo, logo você volte mais uma vez com mais um monte de novidade, um monte de vitória e um menino ou uma menina linda para trazer e contar tudo, como é que é ser mãe recente no PokerCast. Já pensou? Vai ser engraçado, Gui, que daí vai ter agora aqui, ó, esse finalzinho, né? E aí você vai chegar lá falando, 2 anos atrás você falou. Exatamente. Vai ser bom. Exatamente. Mas brigadão pelo convite. É sempre bom reviver esse momento tão bom que eu passei, sabe? Espero que eu tenha conseguido me expressar bem aí para vocês entenderem um pouco como é que eu me senti, assim. E só agradecer todo mundo também que tá aí ouvindo, mas que tava também torcendo muito na live. Obrigada demais, assim, porque o pessoal torcer, assim, completamente de graça, né? Por outra pessoa, é muito bonito, né? Um sentimento muito bonito, assim, ficar feliz por mim, sabe? Assim, então, eu vi tanta gente assim, e do próprio BSOP mesmo, encontrei tantas pessoas, e homens, né? Falando que choraram, e eu sei o quão difícil é para um homem chorar, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada de conhecer o pessoal, então, se você está ouvindo aí, muito obrigada de verdade. E brigadão, Gui, brigadão demais pelo convite, passou bem rapidinho. Eu que agradeço. Muito boa conversa. Passou muito rápido mesmo, mas não vão faltar oportunidades da gente atualizar outras vezes. Que demais. Muito obrigado, Lali. Obrigada, Gui. Brigadão. Valeu, até mais. Valeu. Que mulher, Marcelo Lanza Maia, que conversa fantástica. Fenômeno. Ela é fenômeno. Nossa grande representante, nossa grande expoente
é diferente, né? Ela é muito diferenciada. Ela é muito fora de série, de fato, ela é muito fora de série. Sucesso, Lali, e nos vemos no BSOP São Paulo e ficamos com a palavra de Luiz Duarte, da Duarte Tips. E chegamos ao quadro semanal da Duarte Tips com meu querido Luiz Duarte. Luiz Duarte, tamo voando, meu mano, não para, a nossa, obviamente não deve ser runada, né? Óbvio, claro que tem um efeito de sorte a curto prazo, mas continuamos ganhando para a surpresa de ninguém. Fala, Calil, boa tarde. Então, o trabalho está sendo muito bem feito, cara. Não é fácil, não, entendeu? Não é um trabalho fácil, exige muito trabalho, mas a gente está conseguindo resultados surpreendentes. No grupo gratuito a gente conseguiu ficar bem positivo e no grupo VIP também seguimos nessa mesma pegada e estamos com resultados muito bons. E é isso. Vão para cima deles. Cara, teve uma coisa que eu estava lendo a respeito da Duarte Tips e eu não tinha me atentado para isso, que é uma das coisas mais sensacionais, é o seguinte, não usar escudo, não usar colete à prova de bala, é entrar na frente dos tiros. O contrato com a Duarte Tips, o grupo pago dela, é o seguinte, se o mês ficar negativo, o mês seguinte é free. Quer dizer, não tem jeito de colocar mais... de entrar mais na frente do tiroteio do que dessa forma, né, cara? Isso é que é garantir o próprio serviço. Sim, a gente confia bastante no nosso trabalho e não é negativo, não. Se não tiver lucros, se ficar empatado, ainda não vamos cobrar, porque se o meu cliente, se os nossos clientes não estão lucrando, né, não tem por que eu cobrar o próximo mês, na minha cabeça, entendeu? O meu trabalho, ele só deveria ser remunerado se caso meus clientes também estejam sendo remunerados, entendeu? Então eu acho que nada mais justo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, nós vamos para o último tópico de hoje, que esse é absolutamente sensacional. Então quer dizer que na Duarte Tips, quando o Luiz Duarte, isso a equipe, claro, acertam 3 apostas seguidas, pedimos música no Fantástico, teve o Wiz Khalifa outro dia lá. Para dar uma descontraída, né? A gente sabe que tem muitas pessoas ali acabam encarando isso como um investimento, é assim que deve ser encarado, né? Você aposta, faz uma entrada lucrativa como numa entrada de uma bolsa de valores e depois você vai ver se deu resultado e tal, mas obviamente, né? Tem muita gente também que gosta de acompanhar, que fica torcendo e tudo mais e às vezes que dá três greens, né? Seguida a gente coloca uma música lá para dar uma descontraída. Maravilhoso, Luiz, muito obrigado, que presença ilustre, até semana que vem. Valeu, Carlinhos, um abraço. Aí sim, muito obrigado, Luiz. E vamos de redes sociais, Lança. Vamos de rede social porque temos áudio de ouvinte. Cara, e temos um dos áudios mais legais que recebemos em muito tempo. Ficamos com a palavra de ninguém menos que Pedro de Lara. Não aquele Pedro de Lara. Não aquele, deixando claro, aquele, né? Aquela é uma referência que a turma mais velha certamente vai se lembrar, né? Mas não aquele. É o Pedro de Lara lá de Brasília e ficamos com o áudio dele. Fala, Gui, tudo bem? Prazerzão estar falando com você de novo. Cara, vamos ver se o DC consegue ajudar nessa da regra. Eu vou dar uma resumida bem grande na mão. É uma mão que foi jogada num torneio aqui em Brasília. Foi jogada pré-flop de 4-bet. E quando bateu o flop, o cara saiu liderando all-in. Eu tava em posição. Eu demorei pra caramba pra dar o call. Quando eu dei o call, eu ganhei a mão. Bateu o turn river, eu tava ganhando já no flop. E ganhei a mão. E o dealer me pediu os time banks, eu só tinha um time bank. E eu tinha usado o tempo de 2. Então eu estava foldado da mão. E aí eu fui eliminado do torneio. E depois de algum tempo, fui conversar com alguns amigos e o pessoal falou, mas por que você foi eliminado do torneio? Se você estava foldado, automaticamente você não pagou o all-in. Então você não deveria ter perdido as suas fichas. Aí eu fiquei, meu Deus, enfim, ficou essa dúvida da aplicação da regra. Quando aconteceu a situação, eu deveria ter voltado as minhas fichas ou realmente eu perco as minhas fichas? Valeu? Um abração, Gui, até mais, tchau. Fala pessoal do PokerCast, um grande abraço para vocês. Vamos responder aí a dúvida do ouvinte. Bom, como o ouvinte mesmo falou, ele não tinha o número de time banks o suficiente para ficar pensando o tempo que ele ficou. E o dealer não tinha percebido isso no momento, mas enfim, a verdade é que de acordo com a regra do torneio que utiliza o Action Clock, você tem um tempo específico para poder pensar. Então, uma vez que
ele não tinha aquele tempo, a mão dele estaria foldada automaticamente, já que ele não tomou a ação dentro do período especificado de cada time bank. Então, como a mão dele estava foldada, ele não chegou a pagar a aposta all-in. Então, realmente ele não deveria ter sido eliminado, ele só ia ter foldado a mão antes de pagar. Então, eu acho que pode ter sido realmente uma confusão ali no meio do torneio e tudo mais, mas a conduta esperada seria que ele foldaria, não teria dado o call no all-in, então as fichas dele seriam reconstituídas e o pote refeito, e o jogador que foi all-in ganharia o pote naquele momento da aposta dele, sem ninguém ter pago. Tá bom? Espero ter esclarecido. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo BSOP. Sensacional, hein, Lanza? Os melhores ouvintes do mundo levantando discussões maravilhosas. E que resposta de Devanir Campos. É ele, né? O homem, a lenda. Maior que Edson Arantes do Nascimento, maior diretor de torneios da história do Brasil. Diretor e a pessoa que mais participou do PokerCast depois de Guilherme Calil e Marcelo Lanza. A pessoa com maior... Cara, como ela vamos fazer essa competição? Ela chegou a ser acirrada um dia, mas o DC passou de trator na turma, né? Ela passou de trator, sem não tem meu pé me dói. E se a turma começar a mandar dúvida relevante de torneio, aí vai ser brincadeira. Ele vira co-apresentador. Exatamente. Aí nós vamos ter que pagar salário para ele. Botar o quadro. Pergunte pro DC. Ótima ideia, hein? Ótima ideia. E vamos trazer a palavra do Stars Club, muito mais que um clube de poker online, um gigante dos aplicativos, com o melhor método de depósito do mundo, né? Aquela molezinha. Então conheça o Stars Club lá no Instagram, a estrela do SX Group, com aquele escritório maravilhoso, atendimento rapidaço e free roll todas as quartas-feiras para os nossos ouvintes. Tá uma delícia aquele free roll, hein? Fenômeno, hein? E semana passada estava gravando do Suprema Union e hoje estou gravando diretamente aqui da sede da SX, do escritório do Stars Poker. Que ótimo. Eu estou fazendo tour pelos patrocinadores, né? Cada dia eu estou gravando da casa de um. Mas se pá, a gente pega uma tarde gravando lá da Pay for Fun em São Paulo, hein? Aí sim, hein? Peguei. Vou discutirei isso com o Fabrício. Boa. E vamos para as nossas redes sociais com Maurício Paulino, que postou o seguinte: quando você fica feliz em estar no 7º do ranking de Mixed Games do BSOP, empatado com o Sir12 é o Guilherme Decour, que passou aqui pelo PokerCast, e com o Rodrigo Garrido, mas descobre que Nhonho e Rádio estão na sua frente. Esse jogo não pode ser sério, #jogo de habilidade, falta uma semana, aí sim, Maurício Paulino que tá vindo aqui em Belo Horizonte vai tomar umas cachaças com a gente. Cara, se fosse de Holden eu até concordo, hein? Mas sendo de Mixer, de Rádio e Nhonho, joga o jogo, hein? Joga o jogo. Não, o Paulino joga o jogo demais, o Gui Paulino também mimizento, só recolhe, é só Pix pra conta dele. Ganha toda semana, rapaz. É verdade, mas dessa vez eu espero que no sábado desse BSOP ele tenha um duro rival, que sou eu. Justo. Eu também espero, porque eu vou estar de meio nesse golpe. Sem dúvida nenhuma, vai ter pedaço seu, vai ter pedaço de Leonardo cansado. Finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Super Poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar é a agenda diária de torneios, na aba de vídeo e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, e revista flop.com.br, a sua revista de poker, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, sabe quando você está lendo e você começa a atrasar o fim do livro porque você não quer acabar? Eu imagino que você deve fazer isso com série. Eu faço. Eu começo a enrolar para ver o último episódio. Você começa a ficar viúvo, exatamente. Você fala, cara, vai acabar, o que eu vou fazer? E isso aconteceu com How I Made My First Million from Poker. Como eu fiz o meu primeiro milhão do poker. É um livro do Trio Win, o Slow Habit. É um livro que foi indicado pelo Dan Almeida na entrevista dele no PokerCast. Eu acabei achando usado lá na estante virtual, comprei e, cara, assim, ele já é um livro antigo, ele é tão revolucionário no que diz respeito a pensamento de pôquer,
que só me resta dizer 2 palavras. Parabéns. Parabéns? Duas palavrinhas? Só as 2 palavras. E ele ensina como é que faz 1 milhão no poker? Cara, ele ensina como é que faz 1 milhão no poker. Demanda muita disciplina e um tanto de talento, mas, cara, realmente revolucionário ver a forma com que o Triwin pensa poker. Top. Cara, eu vou fazer o seguinte, essa semana eu realmente tô sem série, sem filme, sem nada, não consegui ver Batman, Homem-Aranha saiu na caixinha de DVD que caiu na esquina lá de casa, eu peguei uma cópia. No avião. Estreou no avião. Estreou no avião, então ainda, vocês sabem que eu ainda não tive tempo de ver, verei até semana que vem, então assim, além de eu estar atrasado na vida, o Big Brother tá tomando um tempinho ali de noite, Gabi tá vendo, acabou que eu engatei naquele negócio e você perde horas ali, que é a hora que você tá vendo outras coisas, né? Aquele horário que você tá disponível. Mas eu vou dar uma dica de um livro, eu ainda não li o livro, mas ele foi indicado numa palestra que eu fui de governança corporativa, lá na Suprema, que é fora de série a palestra. Então é o livro do Roger Fisher, do William Ury e do Bruce Patton, que chama Como Chegar ao Sim. Como Negociar Acordos. E ele é um livro de negociação. E já teve sócio meu que leu e falou que é fora de série o livro. Então, para você que está precisando de algumas dicas de governança corporativa, de negociações, eu vou deixar essa indicação. O livro é barataço ali, 20 conto, em todos os sites entregam. E já comprei o meu, estou esperando chegar para eu ler. E eu acho que fica aqui uma dica não nerd para os senhores. Maravilhoso. O @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você por Suprema Poker, Bodog, Duarte Tips, Stars Club e Pay for Fun. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players, onde toca podcast. A gente está, nos indique, nos dê 5 estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch you. Double up or queen, double sticks or spring, the ace of spades, the ace of spades. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever.